Fala pessoal, beleza? Valdeir aqui da Smart Tech. Eu tô com um Moto G4 Play. Esse aparelho aqui veio de outra assistência. O técnico lá relatou que o aparelho tá ligando, mas não tá dando imagem, nem luz no display. Tá totalmente apagado, né? O aparelho tá com o display totalmente apagado, tá? Então a gente vai estar verificando aqui agora o que tá acontecendo aqui com esse aparelho, beleza? Tá, o aparelho tá ligando, né? Já vibrou aqui. Porém aqui não tem nada mesmo na tela, tá? Não tem luz, não tem imagem, não tem nada no display. Beleza? Ele relatou também que ele mexeu numa resistência que tinha aqui perto do conector do display, né? Vou colocar aqui debaixo do microscópio para vocês verem. Ele falou que tinha mexido numa resistência, que trocou uma resistência aqui, mas ele não sabia o valor dela. Ele tirou a que estava aqui e colocou outra, mas ele não sabe o valor dessa que ele colocou. Então, pessoal, é a mesma coisa de deixar sem, né? Você vai tirar uma resistência e vai colocar outra que você não tem o valor, não sabe o valor, então é a mesma coisa de você deixar sem, tá? Melhor coisa é você deixar sem, que não vai resolver em nada. A resistência é essa aqui, ó. A resistência é essa daqui, ó, tá até mexida, né? Você vê que foi arrancada mesmo e foi mexida na resistência, né? Então, pessoal, não adianta você tirar um componente e colocar outro no lugar sem saber o valor, né? Tem um vídeo aí no canal aí de um Grand Prime que eu fiz o reparo nele. Tava totalmente em curto, tá? O aparelho tava em curto. E daí chegou um cidadão, né? Aí eu tirei o componente, né, que tava em curto, o capacitor que tava em curto, e não coloquei outro no lugar, tá? Aí chegou um cidadão aí que segue o canal aí também. E daí perguntou pra mim, né? Ah, você tirou o capacitor ali, mas você não colocou outro? Ah, pode deixar sem? Aí eu falei, pode deixar sem, não vai ter problema nenhum, tá? Pode deixar sem que o aparelho vai funcionar normal, você não vai ter problema nenhum. Então foi... Aí o cara pegou e mandou aí um monte de palavrão aí, me xingou tudo aí no comentário aí do vídeo. Falou que eu era um trouxa, eu tava... Que o engenheiro colocou o componente ali porque precisava dele. E mandou eu tomar naquele lugar e falou um monte de coisa. E nessa época, né, eu tinha anunciado pro pessoal aí que eu tava com um grupo privado no WhatsApp, né, e eu ia cobrar um valor mensal aí de cada participante, né. Aí ele pegou e falou que eu tava querendo explorar o pessoal, né, que eu não sabia de nada, que eu não tinha noção de nada, que eu era E falou um monte de coisa lá, pessoal. Tá tudo lá no comentário. Lá quem quiser tá vendo lá, pode deixar lá. Pode estar passando lá no vídeo lá e verificando, tá? Agora é o seguinte, né? Se você tem um componente, vamos supor que eu arranco esse capacitor aqui que está em curto, tá? Esse aqui. E aí eu não tenho outro capacitor da mesma placa para me colocar no lugar. Eu não sei o valor dele. Eu não sei a capacitância que funciona esse componente. Eu não sei a tensão que ele suporta. Né? Então eu vou pegar, por exemplo, vamos supor que essa aqui é uma placa... eu tenho uma placa aí do Moto G2, né? Vamos supor, vamos fazer um exemplo aqui rapidão. Tem uma placa do Moto G2, aí eu achei um capacitor, por exemplo... Aqui, ó, vamos colocar aqui, comparar um tamanho, tá? Comparar um tamanho aqui, rapidinho. Vamos supor que esse capacitor aqui é o mesmo tamanho exato, né, desse outro aqui. Essa placa aqui é do Moto G4 Play. E eu achei um capacitor, por exemplo, aqui do Moto G2, tá? É o mesmo tamanho. Vou pegar esse capacitor aqui, é o mesmo tamanho e vou colocar aqui. Igual teve um técnico aí que falou aí no canal dele aí, que se fosse do mesmo tamanho o componente que podia tirar e colocar no lugar que não ia, que resolvia, né? Cara estudado aí que tem canal aí já há um bom tempo. Não tô falando que eu sou melhor que ninguém, tá, pessoal? Só tô falando o exemplo aí que ele deu, tá? Que ele poderia arrancar esse componente aqui e colocar aqui que ia ser a mesma coisa, tá? O exemplo que ele deu lá.
E não é bem assim, né, pessoal? A gente sabe que as coisas não é bem assim, tá? Esse capacitor aqui pode ter uma capacitância muito mais alta do que esse outro, que é maior que ele, tá? Isso aí quem vai determinar é o fabricante, né? Que fez o componente, fez o encapsulamento do componente, que vai determinar o tamanho do componente e a capacitância interna dele aí, né? O valor interno aí, sua resistência ou capacitância, seja lá qual for a função do componente, tá? Então esse capacitor aqui, sendo pequeno, ele pode armazenar muito mais energia do que esse aqui que é mais grande, tá? E a função do capacitor é essa, armazenar carga, tá? Então eu não posso pegar esse capacitor aqui achando que ele é o mesmo desse aqui porque é o mesmo tamanho, no exemplo que eu estou dando, né? E vir colocar no lugar aqui. Então se eu não sei a capacitância desse, a melhor coisa que eu fazer é eu tirar ele e deixar sem, tá? Deixar ele sem. Agora, no setor de backlight, né? Que eu sempre falo, no setor de backlight, que o aparelho maneja uma tensão muito alta, né, referente ao display, então você tem que colocar outro no lugar, tá? Então você tem que se virar e procurar aí e conseguir achar outro componente igual e colocar no mesmo lugar, tá? Para poder ficar estável aí as linhas, né? Beleza? Então, pessoal, jamais eu posso colocar um componente sem saber o valor dele, tá? Tem que saber o valor dele, que não adianta eu chegar aqui e colocar qualquer componente aqui. Eu poderia pegar esse resistor daqui e colocar no lugar desse. Não vai funcionar, tá? Dependendo da linha, se a linha for importante, ela não vai funcionar, tá? Porque talvez esse resistor aqui é o mesmo tamanho desse, mas a resistência desse aqui, vamos supor que é o dobro desse. Então você vai colocar isso daqui nessa linha, não vai funcionar, que a resistência vai ser muito alta para aquela linha. Entendeu? Então não pode deixar sem, tá, pessoal? No caso do capacitor lá do Grand Prime, que eu tava dando exemplo, que o rapaz perguntou lá, né? Aquele capacitor é um capacitor de entrada no Power Manage, e naquela linha tinha vários capacitores, tá? Vários capacitores ali que entravam naquela linha. Então se você tirar um capacitor e não colocar no lugar, não vai fazer diferença, pessoal. Você não vai notar diferença nenhuma no aparelho, tá? Com exceção aí das linhas, né, que maneja a alta tensão aí, que eu acabei de falar, setor de backlight, entre outros aí, tá? Que converte uma tensão elevada aí, tá? Tirando isso, pessoal, o componente vai funcionar perfeitamente, tá? Porque eles estão em paralelo, estão filtrando a linha, tá? O que vai acontecer é dar que o aparelho não vai filtrar totalmente a energia e vai ficar um pouco mais instável, né? Então não vai acontecer nada demais, tá? O aparelho vai continuar funcionando como funcionou, como eu mostrei no vídeo, o aparelho funcionando normalmente, tá? Mas esse daí, eu já verifiquei ali no esquema elétrico, esse componente aqui, né, o que fica no lugar dele aqui, o real, né, o componente certo, né, que fica aqui nessa posição, ele é de 1K, beleza? Agora ver aqui qual que é a resistência desse componente que ele colocou aqui. A resistência que ele colocou aqui, ó, é a mesma. Então, ele falou que não sabia o valor, mas ele colocou uma resistência aqui que praticamente é é o mesmo valor, tá? Agora tem que ver, né? Tem que ver se está bem soldado, né? E mesmo assim, pessoal, né, se ele danificou aqui o componente, pode ser que o componente aí tenha o valor exato e mesmo assim não funcione, tá? Porque ele está danificado internamente, né? E aqui pelo que a gente vê também, ó, o componente não está nem, ó, não está soldado, tá? Tá vendo aí, ó? Se eu consigo aumentar aqui o brilho, olha lá, ó. A gente consegue ver ali que o componente não está soldado direito, né? Então, pessoal, aqui pode ser só uma solda fria no componente, tá? Ele colocou um componente aqui com o valor certo, né? Valor certo. Porém, aqui a solda dele aqui deixou a desejar, né? Ver se a gente consegue ajeitar essa solda dele aqui pra ver se a gente resolve, tá? No caso do rapaz, né, que veio falar esse monte de abobrinha pra mim aí, né, se ele tivesse perguntado pra mim o seguinte: ah, Valdeir, você tirou o componente ali, você não colocou outro, mas não vai ter problema não, na linha, né, tal. Eu posso deixar sem esse componente aí que não vai prejudicar? Eu ia falar pra ele, cara, prejudicar não vai, né? Mas se você tiver outro para colocar no lugar e você souber a capacitância, souber
o valor exato do componente, a sua tolerância, é bom você colocar em outro lugar, que não foi colocado ali à toa, né? Se ele foi colocado ali, é porque o engenheiro viu que ele ia ser útil ali, né? O cara não vai sair colocando componente na placa sendo que não precisa, né? Mas o cara já... Ele fez uma pergunta, eu respondi e ele já veio com as quatro patas já no peito. O cara sem educação, sem noção. E aí eu falei pra ele, cara, se fosse alguma coisa, se soubesse alguma coisa, você não tava aqui caçando as coisas aqui no YouTube, velho. Não desmerecendo quem tá aqui procurando, né? Eu também procuro aqui. A gente nunca sabe de tudo, tá, pessoal? A gente sempre tá procurando conhecimento. Não é porque eu tenho um pouquinho de conhecimento que eu não vou vir atrás de procurar mais. Sempre vai ter alguém que tem mais conhecimento do que a gente. A gente nunca pode se achar que sabe, já chegou no nível, né, que não precisa mais de uma ajuda, de um conhecimento a mais. A gente sempre está precisando do conhecimento. Sempre vai precisar de uma ajuda. Tá? As pessoas que acham que já sabem de tudo, é que eles vão que chega uma hora que eles vão ficar para trás, porque pensa que sabe de tudo, não precisa de ninguém, né? E principalmente, né, pessoal, educação, né? A educação é essencial, né? Coloco meus vídeos aí, não cobro nada de ninguém, né? Sempre ajudando o pessoal aí. Agora, o pessoal faltar com respeito é complicado, né? Eu ia ressoldar ele, mas o infeliz já voou. Ah, aqui a trilha tá vê? Ah, aqui o negócio aqui tá mais grave, tá, pessoal? Aqui eu pode ver que a trilha praticamente ela soltou ali, ó. Olha lá, ó. E ela tava encostando. Ela tá encostando ali do terra, né? Então se essa linha aqui aterrar também, jamais vai dar imagem aqui nesse aparelho, tá? De jeito nenhum não pode aterrar essa linha aqui, pessoal. Olha lá, se vê que ali se vê que ali embaixo ali, ó, olha lá, ó, o componente aqui, ó, tá junto aqui, tá vendo? Tem que ver se ali não é o terra, né? Porque se ali for o terra e tiver tocando ali, pode colocar quantas resistências quiser aqui, o aparelho não vai dar nem luz nem imagem. Verificar se não tá tendo continuidade aqui com terra. Ah, tá vendo aí, ó? Essa linha tá tendo continuidade com terra aqui, pessoal. Então, ó, pode ser essa beiradinha aqui, ó, que tá tocando ali, tá vendo ali, ó? Essa beiradinha bem ali, ó, tá vendo? Talvez ela tá relando terra, né? Ver se a gente consegue isolar essa linha para evitar dela ficar aterrando aí, né? Senão a gente não vai conseguir resolver não, tá? Assim, continua escuro aqui. Tá
vendo, pessoal? Ficar mexendo no componente sem ter uma boa noção, acontece daí, ó. Componente, a linha fechou curto, pode ser que ela já estava em curto, né? Mas tá aí, ó, tá bem zoado aqui do lado, né? Deixa eu dar uma verificada aqui no esquema elétrico se tem algum capacitor aqui antes de chegar nessa linha, tá? Se tiver algum capacitor aqui antes de chegar na linha, pode ser que seja ele o causador do curto aqui, né? E não a trilha ali, né? Acho que é a própria trilha ali mesmo que tá em curto. Bom, pessoal, verificando ali no esquema elétrico, aqui aparentemente, ó, parece que a tensão chega aí, tá? Aqui, ó. Porque esse pino aqui, ó, é o que recebe essa tensão aqui. Ela é de 1.8 volts, se eu não estiver enganado. 1.8 volts é uma linha de reset. Ela chega aqui nesse pino, tá? Ó. Não tá dando nenhuma continuidade. Ela tinha que dar continuidade daqui até aqui. Tem continuidade ali. Ó, essas trilhas aqui tá... Você vê que a trilha tá mole também, tá, pessoal? Aqui, ó. Vocês vão dar pra ver, ó. Que ela tá afundando ali, ó, tá? Eu vou ligar aqui o aparelho pra gente ver se tá chegando a tensão aqui. Se tiver chegando a tensão... Se tiver chegando a tensão aqui, pode ser que o curto esteja ali do conector até no primeiro ponto da resistência. Então a gente teria que isolar o conector. Se não tiver... Se o curto for do lado da resistência ali, ele não vai... Provavelmente essa tensão não vai nem aparecer ali, tá? A voltagem chega aqui, ó. Desse lado aqui do pino, da resistência, não chega nada, tá? Desse lado aqui da resistência, ele só tem contato, pessoal, com o display, tá? Só tem contato com o display. Beleza? Vou mostrar aqui pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Você consiga explicar direito aqui, tá? Então aqui, ó, é o seguinte. A tensão chega aqui, desse lado da resistência, ó, chega aqui desse lado da resistência, passa pela resistência e tem continuidade daqui com esse pino aqui, ó, do conector, tá? Até aqui. Até aqui tem continuidade, tá? Daqui até aqui. E daqui ele vai lá pro processador, sabe? Esse pino, entendeu? Eu vou fazer um jump direto ali no conector. Dessa linha com o conector. E assim, porque aqui dentro, ó. Aqui dentro, ó. Tá, o curto tá aqui dentro desse buraquinho aqui, tá? Ó, de tanto que ele mexeu, cavucou ali, né? Você vê que eu tirei aqui do lado achando que era essa beirada que tava tendo contato, mas não, é lá dentro, tá? É lá dentro que tá tendo curto. Então se eu isolar essa parte aqui, né, e jogar o fio daqui até ali na resistência, então provavelmente vai funcionar, tá? E é isso que eu vou fazer. Beleza? Vamos ver como é que eu vou fazer isso daqui. Eu vou procurar uma resistência agora. Aqui na placa do Moto G4 tem, tá? É uma resistência de 1K. Essa
essa resistência bem aqui, ó, dá certo, ó. Isso aqui que eu vou tirar, beleza? Vou ver se eu consigo tirar no ferro de solda. Se não sair, eu vou ter que bater um arzinho pra tirar ela. Tomar cuidado, pessoal, essas linhas assim é importante, né? Pra não poder fechar curto, né? Porque se fechar curto, estourei aquele ali. Se fechar curto uma linha dessa daí e não tiver como isolar ela, aí acabou. Não tem mais o que fazer não. Bom, aqui eu vou fazer uma limpeza aí, ó. E vou isolar aqui, né? Pra poder colocar a resistência, tá? Eu vou tirar essa sequência, pessoal, sim. Se você ficar, se você ligar ali, coloca aí. Muito bom, sabia? Aqui o monitor, ele vai só no gabinete. Ele se marca, vou tirar essa aqui só. Vou botar mais dinheiro, tá? Pra poder deixar ligado, tá? Só dá no fio.
Não tá ligando? Ligando tá, né? Ele tá ligando, mas não tá dando imagem, tá? Porém a linha de reset já tá funcionando. A linha de reset tá funcionando, então temos outra falha aqui, né? No display, beleza? Aí, ó, 1,78 volts. Tá chegando aqui a tensão, né? Então já deveria funcionar. Porém o aparelho deve ter mais falhas aí, né? A resistência que a gente colocou tá boa. Tá vendo? Eu tava medindo aqui agora era os filtros. Os filtros tá ok. Deixa eu verificar aqui uma outra tela, se eu tenho uma tela pra gente fazer o teste. Tá aí, pessoal, o problema foi resolvido, né? Na verdade o display dele tava ruim. Beleza? A gente poderia ter testado outro display, né? Ele disse que tinha testado já vários displays e não funcionou, tá? Então, pessoal, não é porque eu fiz o reparo ali, né, que eu vou falar pra vocês que foi por causa daquele daqui que o aparelho tá funcionando, tá? Mas foi sim, foi por causa do reparo, por causa do seguinte: aquela linha ali é uma linha de reset. Ela reseta ali todos os componentes da placa, né? Tem cada componente aí da placa aí tem uma linha de reset, e o display também tem uma linha de reset, tá? Então se essa linha de reset não estiver funcionando, o display não vai funcionar, tá? Essa linha de reset aqui do display. Eu vou tirar aqui o jump aqui da resistência, que é pra vocês verem, tá? Com esse display aqui que tá bom, tá? Tá funcionando. Eu vou tirar aqui o jump rapidinho, só pra vocês não ficar na dúvida, né? Ah, mas eu acho que a tela, eu acho que a placa tava boa, né? Porque ele não testou outra tela. Então eu acho que a placa tava boa e ele tá falando que fez o reparo e na verdade já tava funcionando. Então eu vou tirar aqui só um lado da resistência, ó. Vou tirar o lado aqui do araminho aqui, ó. Que tá mais fácil. Vou ver se consigo tirar. Só pra vocês verem que o aparelho não vai dar imagem, tá? Vou startar aqui o aparelho e já vou testar aqui a tensão de 1,78 volts que estava chegando antes, né? No conector do display. Vocês vão ver que ela não está mais chegando. E foi esse o setor que a gente reparou, né? Porque ele tirou a bobina, o resistor, e quando ele tirou o resistor, ele acabou fechando curto, né? Embaixo ali no pad ali, né? Ou a própria trilha já fechou curto ali sozinha, né? Por algum motivo. Vou startar aqui o aparelho, ó. Tá? Não conectei o display ainda. Vou fazer o teste aqui da tensão aqui, tá? Vocês olhem no microscópio ali que vocês vão ver onde que eu vou estar tocando, beleza? Onde que é? Aqui, ó. Tá vendo aí, pessoal? Ó. Aqui, ó.
Vou dar um zoom aqui pra vocês verem que eu tô relando mesmo ali no pino, tá? Esse primeiro pino aqui que a gente tava tocando, ó. Vendo aí, ó? A tensão não chega, pessoal. Então, se a tensão não chegar aqui, não chega a tensão, tá? Então, se a tensão não chegar aqui, ó, o componente não vai funcionar. Ele não vai dar o reset no display, tá? Ele não vai dar um reset no display, ó, pra vocês verem o pininho mexendo lá, ó. Que eu tô tocando aqui, tá? Não vai dar o reset no display, o aparelho não vai funcionar, tá? Eu vou conectar aqui agora o flex do display, ó. Ó, conectei aqui o flex do display, ó, tá? Ó, vou conectar, ó. Conectei aí o flex do display, tá? Conectadinho. Bem conectado, né, o flex do display. Vou startar aqui agora o aparelho. Tem luz, não tem imagem, então não tem nada, tá? E o display tá conectado, ó. Tá vendo aí, conectado, ó. Tá conectado, beleza? Já vou soldar aqui agora. Conectar aqui de volta o display. Vou startar aqui o aparelho pra gente ver se dá imagem. O aparelho dando imagem normalmente, imagem e luz no display, beleza, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, né? Tenha ajudado vocês aí, tá? Do jeito que ele colocou lá, a resistência não ia funcionar nunca mesmo, né? Porque a linha tava em curto, né? O outro lado da resistência, né? A linha dela, a linha que vai da resistência até no pad do display tava dando curto, né? Ali no padzinho ali, né? Então a gente teve que isolar ali para poder não deixar esse curto, mas passar pro display, né? Conector de display. E esse curto aqui, ele não tá passando aqui pro... Vocês viram que a gente só jogou ali a tinta UV, né? A gente jogou ali a tinta UV no buraquinho e tampou, né? Agora, por que esse curto não tá passando pra cá? Também não sei. Tá vendo aí? Tá vendo aí, ó? Não dá continuidade aqui, ó, tá? Não tá dando continuidade. Aqui é porque tá relando aqui, tá, pessoal? Aqui é terra, tá? Então aqui, ó, não tem continuidade com terra, né? E aqui no pad da resistência aqui desse lado, tava dando continuidade, né? Então a trilha aqui provavelmente tá rompida. Tá rompida ali dentro. Mas o pad, né? Quando vocês viram que a gente apertou ali, né? E o pad pegou e se movimentou, né? Então ele tá... Ele ali dentro tá relando, né? Em alguma parte ali da carcaça, né? Do aterramento da placa. E ocasionando esse curto, né? Se não tivesse funcionado aqui, a gente teria que isolar esse pad aqui inteiro, ó. Vendo aqui, ó. Esse pad aqui, a gente teria que levantar ele, né? Arrancar esse pad aqui da placa, né? Que nem esses padzinhos aqui, ó, tá vendo? Ele é igual esse daqui, ó. Ó, ele é igual um desse daqui, ó, tá vendo? Então a gente teria que levantar esse pino aqui, no caso esse, né? Levantar ele e arrancar a trilha que nem essa aqui, ó. Arrancar ela fora, tá? Jogar a tinta UV, né? A máscara UV. Abaixar o pad e fazer o jump, tá? Como aqui funcionou, beleza, não tem problema, né? Já está resolvido o problema. Agora, se essa trilha continua dando curto, é porque o curto dela é daqui, ó, pra cá, né? Só que vocês viram que a hora que eu conectei aqui também
Fiz o teste aqui de continuidade com terra, né? Antes da gente fazer aqui o jump. Também não dava continuidade, né? Daqui, nem daqui com o pad, nem daqui com o terra, né? O aterramento era só ali que estava dando, né? Só no pad mesmo ali. Então essa trilha está rompida aqui por dentro aqui. Além dela estar rompida, né? Eu acho que foi isso a causa do defeito, né? Ela se rompeu aqui por dentro. E ele tentou aqui mexer na resistência para ver se resolvia, né? Trocou a resistência achando que era ela. E aí acabou fechando curto aqui, né? Desse lado da resistência. E aí o aparelho não deu a mesma imagem de jeito maneira, né? Mesmo se ele conseguisse fazer o jump ali, se ele, do jeito que a resistência estava soldada, se ele puxa o jump daqui pra cá, não ia funcionar, tá? Porque o curto ia continuar ali, beleza? Então é isso daí, pessoal, mais um vídeo pra vocês aí, espero que tenha ajudado, né? Quem gostou, deixa aquele like, não se esquece de deixar o like, compartilha, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, beleza? Forte abraço a todos aí, valeu!